Jonas foi engolido por um grande peixe, e após 3 dias, Deus ordenou que fosse vomitado em terra firme. Mas surge a pergunta como Jonas poderia ter sido lançado em Nínive, se lá não existe mar? Nesta narrativa bíblica, vamos entender o que realmente aconteceu, segundo as Escrituras, e como o profeta Jonas cumpriu a difícil missão de pregar arrependimento ao povo de Nínive. Assista até o fim para descobrir a resposta e aprender a lição que essa história nos ensina sobre obediência, misericórdia e propósito. Deixe seu amém nos comentários. E inscreva-se no canal Guardiões da Palavra para mais histórias e orações bíblicas. Jonas era um profeta chamado por Deus para pregar em Nínive, capital do império inimigo dos hebreus, em vez de obedecer. Ele foge na direção oposta, enfrentando uma tempestade no mar. Ao receber a missão divina de pregar em Nínive, capital do Império Assírio, um turbilhão de pensamentos invadiu minha mente. A ordem era clara e direta: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela. No entanto, em vez de seguir obedientemente para o leste em direção à cidade inimiga, uma sensação avassaladora me tomou: o medo do desconhecido, a repulsa pela cultura estrangeira, o peso da responsabilidade de confrontar os pecados daqueles que oprimiam meu povo. Uma mistura sufocante de emoções tomou conta do meu ser então, em um ato motivado por uma resistência profunda ao propósito divino e pelo desejo inconsciente de preservar a mim mesmo dos perigos iminentes. Tomei uma decisão drástica: fugir. Em direção oposta à ordem celestial, segui para o porto de Jope, no litoral de Israel, onde embarquei em um navio com destino a Tarsis. A tormenta se abateu de maneira furiosa sobre o navio. A fúria dos elementos parecia querer engolir-nos inteiros os marinheiros. Homens robustos e experientes dos mares, em desespero, lançavam ao vento seus gritos de súplica aos deuses pagãos. Enquanto isso, eu permanecia no porão do navio, um refúgio temporário contra a tempestade que rugia do lado de fora. O contraste entre a agitação dos marinheiros e a minha aparente calma era gritante. A verdade é que meu coração estava longe de estar sereno, como minha postura exterior sugeria. Despertado por um dos marinheiros, percebi o caos que se instalara. Não demorou para reconhecer em mim a causa daquela fúria dos céus e do mar. Não era uma simples tempestade natural, era o juízo divino pesando sobre nossas vidas. E então tomei uma decisão resignada: admitir minha culpa diante daqueles homens perplexos e aceitar meu destino iminente nas mãos do Criador das águas turbulentas. Eu, Jonas, reconheci diante dos marinheiros atônitos que eu era o motivo daquela tempestade avassaladora que ameaçava ceifar nossas vidas. Em um misto de resignação e aceitação do juízo divino, admiti minha culpa perante aqueles homens perplexos. A atmosfera a bordo do navio havia se transformado em um caos indescritível, com as ondas ferozes batendo contra o casco, os ventos uivando como criaturas desgovernadas. Os marinheiros, experientes e vigorosos, viram-se diante de um dilema sem precedentes: lançar ao mar um homem que afirmara ser a causa da ira dos céus e das águas revoltadas. Senti o olhar inquiridor da tripulação sobre mim quando decidiram, a contragosto, acatar minha própria sugestão: lançar-me ao mar para acalmar a tormenta que me acompanhava. Enquanto a embarcação oscilava violentamente sob nossos pés e o som ensurdecedor da natureza enfurecida ecoava ao nosso redor, preparei-me para ser entregue à imensidão azul, sob um céu repleto de nuvens pesadas e anunciadoras do destino que me aguardava nas profundezas das águas traiçoeiras. O momento em que me vi engolido pelas mandíbulas do grande peixe ficará marcado eternamente em minha memória como um instante de desespero e sobrenaturalidade. A escuridão ao meu redor era sufocante. O cheiro nauseante do interior da criatura misturava-se com a sensação pegajosa das entranhas do animal. Minha mente buscava compreender o que ocorria, enquanto minha respiração ofegante ecoava nas paredes orgânicas que me circundavam. Nenhuma luz penetrava naquela prisão aquática, e o som abafado dos batimentos do coração do peixe era o único indício
nesse ventre oceânico que minha jornada de transformação teve início, onde cada segundo parecia uma eternidade e cada pensamento ecoava como um trovão silencioso. Durante 3 longos dias e 3 intermináveis noites, lutei contra meus demônios internos, enquanto as ondas invisíveis me carregavam para destinos desconhecidos dentro da barriga da costa marinha. À medida que a escuridão se dissipava, minhas mãos e joelhos tornavam após ter sido vomitado pelo vento, percebi que estava em um lugar desconhecido, a sensação uma mistura de alívio e confusão. Levantei-me, cambaleante, tentando entender onde estavam os sons da natureza ao meu redor. Eram como uma sinfonia familiar e estranha. Ao mesmo tempo, não havia sinal de Nínive nas proximidades. Apenas a vastidão da terra à minha frente. Olhei ao redor e vi um cenário familiar: montanhas rochosas se erguiam à distância, árvores esguias balançavam com suavidade ao vento, e o sol brilhava no céu azul acima de mim. Era como se o próprio Criador estivesse me acolhendo de volta à sua criação. Meu coração palpitava com a magnitude do que acabara de vivenciar. Uma jornada física e espiritual que me transformara para sempre. Em meio às incertezas do meu destino imediato, tive a clareza de compreender que aquele momento marcava não apenas o fim de um capítulo de provações, mas também o início de uma nova fase da minha missão divina. Caminhar pelas estradas poeirentas e áridas da Terra Santa foi mais do que uma simples jornada física, era uma jornada espiritual, interior, de reconciliação comigo mesmo e com o propósito que Deus me entregara. Cada passo dado sobre a terra solitária ecoava mais do que o som dos meus próprios passos, ecoava as batidas do meu coração. O bater das minhas dúvidas e a certeza da minha missão, a paisagem ao redor, repleta de mistérios milenares, testemunhava minha busca por redenção. E assim, dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses, e eu seguia adiante rumo ao destino predestinado por um seus superiores desertos correntes, que atravessava a época de provações ardentes e verificava alma rebelde. As noites solitárias eram momentos de reflexão profunda, onde as gigantes pareciam sussurrar Deus eterno. Cada dia de caminhada me aproximava não apenas geograficamente de Nínive, mas espiritualmente do propósito divino que era entrelaçado em mim como raízes profundas em solo fértil. Assim, quando finalmente vislumbrei à distância as torres imponentes da grande cidade assíria erguendo-se contra o céu azul sem fim, meu coração acelerou em antecipação e apreensão. A jornada até ali fora árdua e cheia de desafios, mas cada deserto cruzado, cada noite enfrentada sob os olhos vigilantes das estrelas, me preparara para aquele momento único da história humana, enquanto adentrava os imponentes portões da mente, a grande cidade assíria se erguia diante de mim, como um colono de terra, e a altar erguido em honra aos deuses pagãos. As ruas movimentadas fervilhavam com a agitação cotidiana dos moradores, enquanto os aromas exóticos dos mercados enchiam o ar. Cada passo que eu dava em direção ao coração do império inimigo parecia ecoar com o peso da missão divina que me fora confiada. O suor frio escorria pela minha testa, enquanto minha voz ecoava pelas praças lotadas, proclamando as palavras que me foram ordenadas ainda há 40 dias. E Nínive será subvertida. A mensagem era direta, sem rodeios. Um aviso solene do juízo iminente que pairava sobre aquela cidade orgulhosa e cruel. Meus olhos varriam a multidão em busca de alguma reação: incredulidade, zombaria, talvez até hostilidade. No entanto, para minha surpresa e perplexidade, o que encontrei foram rostos atônitos, olhares ansiosos e corações agitados. Em meio à agitação da metrópole implacável, as palavras proféticas encontraram eco nos cantos mais obscuros dos corações endurecidos. Homens, mulheres e crianças se reuniam em grupos improvisados para discutir a mensagem comum que lhes fora entregue por um estrangeiro
terror se espalhava pelas vielas estreitas e pelas praças espaçosas da cidade voraz, e então aconteceu algo inesperado. O arrependimento tomou conta das ruas empoeiradas de Nínive. Dos mais simples aos poderosos líderes da sociedade assíria, todos se humilharam diante da possibilidade do juízo divino. Roupas de pano de saco cobriam os corpos antes dos habitantes. Lágrimas lavavam rostos outrora altivos súbitos. Por misericórdia, ecoavam pelos becos estreitos, pelas praças distâncias. E assim, testemunhei diante dos meus próprios olhos a transformação espiritual da cidade ponderada redimida pela graça divina. Testemunhando um verdadeiro milagre se desenrolar nas ruas empoeiradas de Nínive. Algo extraordinário começou a acontecer. Das ruelas estreitas aos palácios suntuosos, o clamor por misericórdia ecoava como um coro celeste, misturando-se aos cantos dos pássaros, os rostos antes endurecidos pela violência e idolatria, agora exibiam marcas de arrependimento e unidade. Homens e mulheres, jovens e idosos, da mais alta nobreza à mais humilde misericórdia, todos prostrados em pano de saco e cinzas, ouviam orações suplicantes pedindo auxílio aos seus que pagavam sobre os parapentes. As mãos outrora erguidas para a injustiça, agora estavam postas em súplica sincera. Implorando por perdão, a transformação era palpável no ar. O aroma denso da esperança substituía a atmosfera de temor que antes dominava as ruas. Era como se os próprios fundamentos da cidade estivessem sendo sacudidos pelos alicerces do amor divino, revelando que até o coração mais endurecido pode ser tocado pela graça redentora. E ali, no epicentro desse cenário miraculoso, eu testemunhava não apenas a mudança de uma população inteira, mas também experimentava em minha alma a impactante verdade que Deus é misericordioso e capaz de transformar os corações mais distantes. Enquanto eu observava maravilhado o impacto do arrependimento sincero na cidade de Nínive, algo extraordinário começou a acontecer. A chama da misericórdia divina brilhava intensamente sobre aquele povo outrora endurecido pelo pecado e pela idolatria. Cada rosto, cada gesto de contrição ressoava como uma sinfonia celestial aos ouvidos do Altíssimo. E então, no ápice desse cenário transformador, a decisão divina se manifestou de forma surpreendente. Deus escolheu poupar Nínive da destruição iminente. O juízo que pairava como espada afiada sobre a cidade foi suspenso diante do arrependimento coletivo que ecoava por suas ruas empoeiradas. Meus olhos encheram-se de lágrimas ao testemunhar o poder da graça divina agindo de maneira a tomar conta o que era para ser um pronunciamento solene de julgamento, transformara-se em um hino de misericórdia e redenção. A cidade cruel e piedosa havia sido tocada revelando assim a da bondade divina. Em meio à minha própria luta interior entre nacionalismo e compaixão, testemunhei a profundidade insondável do perdão, oferecido livremente por aquele que sonda os corações. A resposta divina à rendição humilde dos habitantes de Nínive ecoava pela eternidade como um testemunho vivo da capacidade transformadora da misericórdia. Que esse episódio marcante permaneça como um farol de esperança para todos nós, lembrando sempre da abrangência do amor divino que alcança até mesmo os lugares mais sombrios e corações mais distantes. Conflitantes invadindo meu coração, a perplexidade diante do repentino arrependimento daquela cidade ímpia contrastava com uma inexplicável sensação de descontentamento em meu íntimo. Ver aquele povo que um dia fora alvo de minha proclamação inclemente
Curvar-se diante do Deus da misericórdia despertou em mim uma reflexão profunda sobre a natureza do caráter divino e sobre as complexidades da condição humana. A decisão divina de poupar Nínive brotou como uma fonte inesgotável de graça, regando os corações ressequidos pela dureza e irrigando as almas sedentas por perdão. Entretanto, mesmo no meio da celebração celestial pela redenção da cidade, uma sombra pairava sobre mim, a sombra do nacionalismo cego. Como profeta hebreu inflamado pelo zelo pela minha nação, não consegui conter a insatisfação que se agitava dentro de mim. Observar o inimigo ancestral ser alvo do perdão divino não era apenas desconcertante, era profundamente perturbador. Para minha alma nacionalista, enquanto o povo derramava lágrimas de arrependimento, eu derramava lágrimas de descontentamento. Meu desejo era ver Nínive punida e não restaurada. Ansiava mais por justiça divina do que por sua misericórdia compassiva. E foi nesse momento de conflito interior que Deus me deu a missão como pai